Bezrat Hashem. Então vamos partir para mais um vídeo do nosso exercício. Nesse vídeo agora nós vamos explorar as relações das vogais, semisvogais e as consoantes entre elas e os seus resultados principais, as regras que serão manifestadas nesse treinamento, né? Nós já sabemos que as semivogais são o Vav simples, representado por dois pontinhos um sobre o outro, e o Shivá composto. É isso, nós já sabemos. Nós temos falado desde o princípio aí que o Shivá simples pode ser mudo ou sonoro, né? Ele é sonoro nas seguintes situações: quando está sob um Vav conjuntivo, consistindo do som de E pronunciado rapidamente. O que é o Vav conjuntivo? Vocês devem estar recordados pelos exercícios anteriores, que eu falei que o Vav, além dos sons de O, de U, ele podia também exercer funções de conjunção, não é? Então, esse Vav conjuntivo é realmente uma conjunção. Nós vamos ver alguns exemplos e nós vamos então poder explicar essa função. Existem várias funções, várias situações, sempre na situação de conjunção. Conjunção, o que é? Ele liga duas palavras entre si, numa oração, né? Então vamos ver aqui. Frase simples que você vai entender. Ó, eu e você, né? Então lá, Ani ve'ata. Ani ve'ata. Notou que tem um E? Aqui ele está embaixo desse Vav, então tem os dois pontinhos. Ani ve'ata. Essa é a conjunção. É a função conjuntiva. Ele está unindo essas duas palavras. Ani e ata. Eu, você, né? Ani, eu, ata, você. Então ele está unindo o quê? Numa frase, essas duas palavras. É a função dele, é a função do Vav conjuntivo, quando ele está sendo usado na sua propriedade de conjunção. Vamos ver aqui mais um exemplo. Isso com o tempo vai ficar muito claro, principalmente quando nós estivermos jogando textos de exemplo de conversações. Antes e agora. Kodem ve'ata. Kodem ve'ata. Aqui também ele está unindo as duas palavras. Kodem com ata. Note que esse ata aqui, ele está diferente daquele. No que? Na letra. Na primeira, o cara que tem a meia consoante aqui. Ó. Esse é Aleph, esse é Ain. Esse aqui é relativo a tempo. Agora, né? Esse aqui não, esse é um pronome pessoal. Kodem, antes, ve'ata, agora. Ele tem uma entonação muito rápida, som de E. Muito bem. Nós temos um exercício só de Vav conjuntivo, onde você vai também observar que ele vai funcionar com U também. Mas nesse caso específico, o que nós queremos mostrar é a função do Shivá com som, a função sonora do Shivá. Essa emissão rápida do E. Esse é o Shivá sonoro. Outra frase simples, porque nós queremos mostrar o que é a conjunção, né? Ken veló. Ken veló. Ken veló. Aqui. Sim e não. Então ele aqui está unindo essas duas frases
essas duas palavras numa frase. Essa frase, sim e não. Agora vamos ver algumas propriedades dele. Quando é que o Vav é sonoro? Quando ele está no início de uma sílaba. Quando ele está no início de uma sílaba, que é esse caso aqui. Ele está no início da sílaba. Então ele é sonoro, ele tem som. Aplica-se o mesmo aqui do exemplo, né? Mesma coisa. Quando ele for o segundo de 2 shevás consecutivos, o que significa isso? Prestar atenção nessa palavra aqui. Aqui ele tem, ó, a letra Mem, a letra Het, a letra Shin, né? Agora vamos observar aqui. Essa letra Het, o que ele tem? Ele tem o shivá lá. Tá? Ele está sendo vocalizado pelo shivá. E o Shin também está sendo, como falar, vocalizado pelo shivá também. Então, um desses dois shivá é sonoro, o outro é mudo. Então, segundo a regra, o sonoro é o segundo. Como aqui a hebraico é da direita para a esquerda, ó, daqui para cá. Então, qual seria o segundo shuvá? Esse aqui. O segundo shuvá é esse. Então, essa palavra aí significa inclinações. É isso aqui, ó. Machshevot. Machshevot. O mach só está indicando aqui o som do het. Mach. Porque o shuvá é mudo. Mach, she. Agora aqui não. Aqui ele dá o som de E. Machshavot. 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 Então essa essa regra quando ele é o segundo de uma sílaba. De uma sequência. De 2 shuvás consecutivos. Quer dizer, um após o outro, né? Ele é o segundo, ele é. Agora uma regra geral. Se ele não está sob a última consoante de uma sílaba, né? E aqui nós já demos em outro exercício aí, por exemplo, lech, né? Lech, como sendo uma sílaba em que o vav estava sob o Rav Sofiot, né? Então lech, baruch, todas essas aí, o shuvá está na última, ele não tem som. Ele é um shuvá silente, ou seja, ele não tem som. O que vai prevalecer é a sonoridade da consoante. No caso, por exemplo, do Rav Sofiot, então seria lech, porque na primeira ele tem um lambda com segol e a segunda só o Rav Sofiot com shuvá. Então lech, ou então baruch, é a mesma coisa também, a mesma situação, embora as palavras sejam diferentes, isso aí não precisa nem explicar. Então ele é mudo. Quando que ele é mudo? É o contrário do que, se ele não for sonoro, só pode ser mudo. Mas então vamos observar a regra. Quando ele estiver no final de uma sílaba, né? Se ele estiver no final de uma sílaba, então ele é mudo. E quando for o primeiro de 2 shuvot consecutivos, que é esse caso aqui. É o contrário dessa regra, né? Se ele não é o segundo de 2 shuvot consecutivos, o que ele é? Ele é mudo, né? Se ele for o segundo, então ele é pronunciado. Segundo pronunciado, primeiro mudo. Quando houver 2 shuvot consecutivos, um após o outro. Que nem é o caso dessa palavra aqui, ó. O het está vocalizado por shuvá, por shuvá, e também o shin vai está vocalizado por shuvá. No primeiro caso, pela regra, ele é mudo, mach, she, machshevot. Então, é essa daí. Agora vamos ver aqui, o shuvá composto nós já conhecemos, né?
ele substitui o Shiva ou o Shiva, substitui o Shiva com as mesmas funções. Aqui tem um erro aqui de sentença, aqui tem uma coisa a mais aqui, ignora. Então, substitui o Shiva com as mesmas funções, mas por razões gramaticais relacionados aos sons vocálicos, A, E e O. Né? Ele faz isso aí, ou seja, ele vai puxar, é uma função do Shiva, porém vai puxar para uma desses três sons. Nesse caso aqui, ele é o Hataf Patach, né? Que ele vai puxar aqui pelo A. Aqui ele vai puxar para o Segor, que é o Hataf Segor, e aqui vai puxar para o é o Kamatz Hatuf. Então vai ser O, tá vendo? Isso aqui é importante quando nós estivermos falando de preposição e de artigos, porque essa é uma regra que vai constar lá de uma maneira muito simples e cômoda, para que a gente possa nos basear também na vocalização, seja do artigo, seja do vago, seja da preposição. É tudo a mesma coisa. Mas isso aí é devagar, não chegou a hora. Na hora que chegar, a pessoa vai lembrar dessas coisas e vai aplicar. Né? Ele vai então vamos ver aqui algumas palavras. Ani. Existe uma semivogal aqui, né? Ani, que é eu. Aqui está escrito Elohê. Elohê. É Deus, né? Elohê. Quando se fala Elohê Abraham, Elohê Yitzhak, Elohê Yaakov. É Deus de, né? Elohê. E aqui, então, Maharet é nos amanheceres, né? Sempre amanhã. E rapidamente. Maharet. Então aqui ele tem o que é semivogal aqui, é a Hataf Kamatz. Hataf Kamatz, Hataf Segol, Hataf Patach. Muito bem, essa regra, aqui tem uma observação, que essa regra está presente no Dagesh forte, que estudaremos mais à frente. Vamos estudar ele aqui ainda nesse exercício. Então vamos para a próxima página. Aqui está a próxima página. Aqui vamos ter que rever alguns conceitos, reestudar, né? Os conceitos estão corretos, mas nós vamos estudar novamente aqui esses conceitos. Então aqui, as vogais, esse aqui é mais uma classificação das vogais, que a gente não tinha passado ainda para vocês. Né? Tem várias classificações. Essa classificação é muito interessante. Ela é a distribuição, de acordo com suas propriedades. Nós temos as vogais se distribuem nos tipos 5 breves, A, E, I, O, U, né? Que são essas, é o Patar, Segol, aqui é Hirik, aqui é Kamatz Hatuf, e aqui é o Kubutz, né? Veja que aqui é Kamatz Hatuf, porque é O, A, E, I, O, U. Essa aí são as vogais breves. E 7 longas, que são então o Kamatz, Tser, Tser Gadol, Hirik Gadol, Holen, Holen Vav e Shuruk. E aqui o Vav ocupando agora as funções de vogais, os valores que ele pode suportar, O e U. Lembrando que o Vav aqui também é nesse caso aqui, ele tá atuando como o quê? Algo parecido com o que era feito no passado, né? Como uma matriz electrônica. O Vav tem muitas funções, é muito importante, e o Vav é que tem denunciado alguns erros aí com o nome sagrado, né? Essas funções do Vav. Além de ser uma consoante, é uma vogal também, e também conjunção, como nós já estudamos aqui na página anterior. 3 posicionais, essa classificação. Então seria o Holen, Serigadol e o Kamatz, certo?
4 naturais, que são essas aqui. O Shuruk, Rolen Vav, Tser Gadol, Hirik Gadol. Então são esses sons. No primeiro A, E, O, U, aqui A, E, I, O, U. Isso é interessante. 3, O, E, I, A. Né? 4 naturais. U, O, E, I. Depois E aqui, E, mas é E. Mesma coisa, tá? Só que a gente às vezes vai se referir ao E dessa forma. Muito bem. As consoantes se distribuem nos tipos. Consoantes daguechadas, que possuem daguesh. Há 15 consoantes que aceitam daguesh. São elas: 6, conhecidas como lene, que também é conhecido como fraco, daguesh fraco, que são o beit, gimel, dalet, kaf, p e o tav. Essas são o daguesh fraco, daguesh lene. Tem 9 forte, ou seja, onde o daguesh forte vai ser aplicado. O daguesh forte, em função das regras gramaticais. Isso aqui vai ser, nós vamos estudar isso aqui como acontece. Então são elas: Tzad, Samer, Tet, Lamed, Mem, Nun, Kuf, o Shin, o Sim e o Shin. Então são 9 fortes. 6 fracas, 6 lene e 9 fortes. Porque aqui na verdade o daguesh é forçado. O daguesh aqui é forçado. Né? Aqui ele é natural. Agora vamos falar aqui das consoantes guturais. Elas têm uma especialidade. São apenas 5. E são elas: Het, o Aleph, o Re, o Ain e o Resh. É o Resh, o Ain, o Re, o Aleph e o Het. Essas não aceitam daguesh. Nem quando as regras gramaticais impõem a essa aqui o daguesh, essas aqui não. Então as regras gramaticais que impõem o daguesh aqui, nesse caso aqui, não são capazes de... Essas consoantes não aceitam daguesh. É uma regra do hebraico que essas aí não aceitam. Essas são as guturais. É o Resh, o Ain, o Het, o Aleph e o Het. Certo? Então são essas aí. Propriedades gerais das vogais breves. Uma vogal breve precede consoante pura e o sheva mudo. Lembra? Consoante pura na sílaba é aquela que não tem nenhuma vocalização, ou então ela está sendo vocalizada pelo sheva. É isso aí. Quer dizer, essa regra já foi dita de um jeito, aqui ela está sendo apresentada do outro. Nós fizemos essa regra da primeira consoante para a última, que é da última para a primeira, que é da sílaba. Então, para essas vogais breves, né? Quer dizer, essa aqui a regra contrária é que toda sílaba que tem uma vogal breve e a última letra ou é a consoante pura, ou o sheva mudo, então essa é fechada. E 2, compõe as sílabas fechadas, que é outra maneira de falar isso aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós já vimos isso várias, em outros exercícios também, mas repetição não vai aumentar a dificuldade, né? Mas vai fazer a gente pensar um pouquinho melhor. Ulpan. Então está aqui mais alguns exemplos de sílaba fechada, né? Aqui tem o kubutz, tá vendo? Kubutz, e o lamed aqui está vocalizado por sheva mudo. Ul, se não fosse muito seria ule.
ule, mas aqui é ulpan, escola, né? Aqui a última sílaba está vocalizada com shvá, raf. Então isso aqui é um shvá mudo também. Iskor, que está um shvá mudo também. Iskor, shvá mudo, né? Iskor, lembrarás, né? A terceira pessoa aí desse verbo aí para lembrança, lembrar, né? Evion, essa palavra aqui, ev. Aqui também o que é um segor, mas aqui o veit está vocalizado por um shvá mudo, ev, né? E aqui esse mem com patar aqui, então tá com patar. Então esse aqui mesmo está com patar, mas esse zain está vocalizado por shvá mudo. Então fica mazkirut. Tudo bem. Então tá dando para ver as sílabas aí, né? Como que elas estão sendo. É a mesma coisa que nós já fizemos em outro exercício, só que são outras palavras, né? Aqui agora, atenção, elas precedem o dagesh forte. Qual que é o dagesh forte? É nessas letras aqui. O dagesh forte só acontece nessas letras aqui. Tá? Aqui tem esse dagesh, mas esse aqui acontece em outras letras. Esse é chamado dagesh lene. Essas letras então são conhecidas como o gebad kefat, begad kefat, que é realmente aqui, begad kefat. É a abreviação das letras que vai dar aquele apelido. Esse é um acrônimo aí que o pessoal criou, o pessoal que estuda hebraico. E todo o curso de hebraico é feita menção a essa sigla e todo mundo sabe do que significa. São os 6 consoantes que utilizam o dagesh lene. Muito bem, então vamos agora ver que estamos falando de breves, as vogais breves então precedem o dagesh forte. Então vamos lá. Aqui, Nusa. Esse aqui é o shuruk. Aliás, esse aqui é o kubutz. Esse é o kubutz. O kubutz o que é? É uma das 5 breves, olha aqui. E aqui você está vendo que o samer, o que aconteceu com ele? Ele tem um dagesh, né? Então toda vez que uma vogal breve precede uma dessas, então o que ele faz? Ele força que a letra seja dobrada. Ou seja, para inserir o dagesh forte. Isso aqui que significa o dagesh forte? Porque ele é forçado. Ele é forçado, olha aqui. Essa aqui é a representação. O primeiro samer que ele vai usar é para ele montar a sua sílaba fechada. E aqui, né, a outra sílaba, Nusa. Outra aqui. Então o que aconteceu aqui? Quem está sendo agora forçado a receber quer dizer, aqui, esse dagesh aqui já é o dagesh lene, mas só que ele vem aqui, ó, porque sendo esse daqui o segor, o que acontece? Então ele está, de qualquer forma é uma vogal breve, então a próxima letra vai ter que vir com um dagesh, certo? Esse dagesh faz parte do lene, contudo, a regra aqui também está dizendo que é por causa disso aqui. Tá? Mas muitas vezes isso aqui é da própria palavra também. Então está aqui como fica, né, a informação. Ele está forçando a duplicação do tav. Para ele montar a sua sílaba fechada, né? Porque uma das características da vogal
breve é que as sílabas que ele atua estão fechadas, são fechadas, então aqui é a sílaba fechada e aqui a outra sílaba. Ishuv, Ishuv, né? Quem que está forçando o Dagesh aqui é o Hirik, olha ele aqui, o Hirik ele está forçando o Dagesh aqui, e então o que acontece? A letra é duplicada, então ele cria a sua sílaba fechada, não é? Vogal breve, sílaba fechada, e a outra sílaba da palavra. Normal, né? Quer dizer, essa dobrada aqui é que como a explicação do porquê desse Dagesh aqui. Agora aqui, outra palavra, Shelach. Shelach. A mesma coisa. Quem é que está forçando aqui? É o Segol. Olha ele aqui. O Segol está então forçando esse Dagesh aqui, né? É uma dessas aqui. Eu estou esquecendo de fazer referência, né? Mas aqui, ó, se vocês verem, essas letras estão aqui também, né? Então ele está forçando, o Segol aqui está forçando a dobrar o quê? O Lamed. Colocar um Dagesh no Lamed, olha lá. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro Lamed e formar a sua sílaba fechada e a outra sílaba normal da palavra. Interessante notar isso aqui, ó, que ele está criando a sua sílaba fechada, como é característica das vogais breves. Então, ele forçou o que aí? O Dagesh. Por isso que esse grupo aqui é chamado do 9 forte. Na verdade, ele vai sofrer, vai ser forçar o Dagesh. E é forçar, porque a palavra ela não precisaria de dois shin, mas aqui, ó, quando o Hirik chega aqui, por força das regras gramaticais, ele cria duas. Tá vendo? Então, essa é a regra. Não sei se está dando para o pessoal entender. Aqui é o outro. Ayecha. Ayecha. Esse aqui é patar. Quem está forçando aqui o Dagesh, aqui, ó, pequenininho aqui do lado do Yud aqui, ó. Então, quem está forçando o Dagesh aqui, forçando, né, 9 forte, está forçando aqui qualquer, é patar. Patar é que está forçando o Dagesh forte aqui. Certo? Então, é por aí que nós temos que começar a observar, né? Ele então, ele forçou aqui porque ele quer mais um Yud para ele, né? Para ele criar a sua própria sílaba e aí a outra sílaba da palavra. Então vamos ver. Mas é isso mesmo. É o Kubutz, né? O Kubutz que está forçando esse Dagesh, tá vendo? Nesse caso, quem está forçando é o Kamatz Hatuf, Hotel, né? Então está escrito Hotel. Então é o Kamatz Hatuf que está forçando esse Dagesh aqui, né? Mas como nós já falamos, esse Dagesh aqui, ele faz parte do Lene, olha lá, do Begad Kefat. Contudo, uma vez que nós temos aqui uma vogal breve, então essa regra precede aquela. Aqui nós temos o que seria normal, mas para um efeito de regra, isso é uma coincidência, né? Mas para um efeito de regra é isso mesmo que está acontecendo aqui. Aqui é o Hirik que está forçando o Dagesh aqui no Shin, né? Tá vendo? Aqui quem está forçando é o Segol, tá vendo? É o Segol que está forçando o Dagesh, olha ele aqui, né? Dobrando a letra. Esse é o sentido. Por isso que quando nós falamos assim, a letra dobrada, esse aí é um exemplo de como que essa letra
é dobrada para atender a regra gramatical. E aqui é a mesma coisa, né pessoal? A guerra. Nós vimos aqui que também o Yud aqui, ó, está sofrendo um dagish por causa dessa patar, que também é uma dessas aqui. Bom, nós ainda vamos continuar falando acerca disso, como eu estou dizendo, que nós aprendemos hoje e nós vamos usar amanhã. Portanto, ninguém considere esse aqui como matéria dada, passada, não. Que vai para frente nós ainda não chegamos, né? Essa aqui, como já falamos, eu não aceito um dagish, não há como forçar. Ela não faz parte desse e também não faz parte desse. Ela é um conjunto especial de letras, de consoantes dentro do hebraico, do Aleph Bet. Agora vamos conversar um pouquinho mais acerca do que nós vimos na página anterior, que é o dagesh lene e o dagesh forte, que nós já sabemos, né? Então vamos lá. O dagesh lene existe naturalmente para diferenciar letras com o mesmo formato e funções diferentes. Nós vamos ver isso aí. Vem sempre no início das sílabas nas consoantes. Olha lá, aqui ó, o beit e o veit. Beit e o veit. Esse é o tal do begad kefat, né? O gimel também tem o dagesh, né? Lene. O dalet, o raf, tá vendo? O raf e o kaf, o p e o fe, e o tav, né? Que também pode estar com dagesh e sem dagesh, mas isso de uma maneira natural, dentro da linguagem. Não aparece uma palavra com esse tipo de informação. Então aí você sabe que esse dagesh nessas letras aí nunca é forçado, né? Agora, se aparecer, no caso de uma vogal breve, preceder ou esse, então como que tem que ser interpretada a regra? Tem que ser interpretada a regra como se fosse um forte. Então esse é um assunto que nós vamos aprendendo e vamos nos acostumando com ele à medida que for usando também a linguagem. Só pode se assustar um pouco com essas regras, mas o português é muito pior, não tem nem comparação. Então é nesse grupo begad kefat então que as coisas acontecem, o dagesh acontece naturalmente. Esse é o dagesh lene, que é chamado dessa forma. O dagesh forte, olha lá, dobra de caracteres por força de regras gramaticais. Aqui nós acabamos de ver no exercício passado agora. Quer dizer, o hirik, o patar, o segol, o kubutz, cada vez que eles estavam diante de uma consoante daquela, então o que acontecia? Força como fala? A consoante a dobrar. É por isso que é uma dobra de caracteres. Então aqui mais alguma coisa, né? Olha lá. Um dagesh numa das letras begad kefat é lene. Ele é lene. Sempre que ela não for imediatamente precedida de vogal breve. É o que eu acabei de falar para vocês. Então ele pode aparecer o beit, ou kaf, ou p, sei lá, qualquer uma dessas aí. Mas se ele tiver antes, antes dele tiver lá uma vogal breve, então cai nessa regra aqui. Mas aí é assim que tem que ser considerado. Um dagesh numa das letras begad kefat é e será um dagesh forte sempre que ela for imediatamente precedida de uma vogal breve. É uma outra forma de falar essa mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha então aqui nesses exemplos. Dagesh lene. Está aqui o B, o beit, né? Beged, essa palavra beged. Olha lá. Ele já traz consigo, né? Não tem nenhuma vogal breve precedendo ele aqui, ó. Tá vendo? Então esse aqui é o dagesh lene. Outro aqui. Porque isso aqui
é das palavras. Davar, aqui também não tem nenhuma vogal breve. Ele começa no início da palavra, ele já vem com o dagesh. Então ele já vem naturalmente. Bishuati. Bishuati. Aqui também ele está no início. Ele tá o que? Ele já vem com o dagesh. Não existe nenhuma vogal breve, então essa a regra dele aqui é essa aqui. Né? Aqui também, Yarden, Jordão, Yarden. Yarden, olha aqui, ele também já vê, ele está no início da sílaba. Em todos os lugares aqui, quando ele está no início da sílaba, ou seja, não tem nenhuma vogal breve precedendo ele aqui. Outra aqui, ó, a Havta, né? Aqui, ó. Então, esse dagesh aqui é um dagesh lene, porque olha, aqui é uma sílaba, por isso que ele está duplicado, que aqui seria uma sílaba, a, hav, ta. Então aqui esse dagesh aqui já é composto porque ele tinha que ter mais uma consoante aqui. Né? Então esse é um dagesh lene. Duplo. Agora vamos ver acontecer as duas situações numa única palavra. Então aqui nós temos esse caso aqui, ele é lene, dagesh lene. Esse aqui já é forçado. Por quê? Porque esse aqui, ó, tá precedendo ele. Esse é um hirik, que é uma vogal breve. Então, um dagesh lene, vocalizado com uma vogal breve, então força o dagesh nesse aqui. Isso aqui é interessante. Aqui nós temos o que? O kibutz, que é uma vogal breve, vocalizando uma letra que é um dagesh lene, né? E ele então está forçando o quê? Está forçando o dagesh no segundo beit, que por default também seria esse, né? Mas aqui vale a regra da vogal breve, né? Esse caso aqui, diber, né? Esse aqui, esse di aqui, ó, ele é lene, né? E aqui, esse aqui também seria lene se não tivesse nessa posição, porque esse lene aqui, ó, vocalizado com hirik, que é uma vogal breve, está forçando esse dagesh aqui, né? Por isso que fala, tem que estar na primeira posição para que ele não, ou então que não seja precedido por uma vogal breve. Vamos então para a próxima linha. Dagesh forte, então, aqui, que foi interessante, porque nós mostramos que havia duas ocorrências. Aqui, por exemplo, Amud, página, né? Então aqui Amud, esse aqui está sendo forçado pelo patah aqui, que é uma vogal breve. Esse aqui é um dagesh que seria lene, né? Mas, porque ele está sendo precedido aqui pelo patah, então o que ele é? Ele é um dagesh forte. Esse aqui é um gimel, né? Ele seria lene também, mas nessa posição ele não é, porque ele está sendo precedido aqui do hirik, que é uma vogal breve. Tá vendo? Então ele vai ter que pegar um desses para montar a sua sílaba, sua sílaba, e mais um para dar a palavra, higid. Agora esse aqui também é a mesma coisa, né? Só que esse aqui é o vav, né? Também está sendo precedido por hirik, que é uma vogal breve. Então ele está forçando aqui, ele vai precisar mais de um vav para ele e mais o outro. E aqui, tzadik, patah, então forçando
esse Dagesh aqui. Muito bem. Eu sei que às vezes a minha explicação não seja tão boa, mas eu estou falando o que é que acontece, né? Nós vamos continuar falando disso aí durante todo o curso daqui para frente, e vai ser sempre isso aí, até que essas coisas fiquem bem fixas. Agora, uma das letras Begad Kefat com Dagesh Lene, com vogal breve, antes de uma gutural, também será um Dagesh forte. Antes de uma gutural. Aí essa regra aí já implica na gutural. Como a gutural não pode receber o Dagesh, então o que acontece? Aliás, é que seja precedida por uma vogal breve, então onde vai o Dagesh? Então a regra de que uma vogal breve está precedendo uma consoante implica no quê? Num Dagesh forte. Só que a gutural não pode receber Dagesh. Não pode ser Dagesh, não pode ser dobrada. Então onde recai esse Dagesh para cumprir a regra da vogal breve? Exatamente na letra que precede a gutural. Que seria, então vamos lá. Aqui nessa palavra é tiré, né? Verás, tiré. Aonde pela regra deveria cair o Dagesh, uma vez que Hirik é uma vogal breve? Onde deveria cair? Deveria cair na próxima letra, que é essa aqui. Só que essa letra aqui é uma gutural, é o resh. O resh é gutural. Então o Dagesh tem que acontecer por causa da vogal breve, mas não pode ser atribuído ao gutural. Como vai acontecer isso? A própria letra que tem a vogal breve deve ser dobrada para cumprir a regra. Demonstra o caso, né? Aqui. O Tav com uma vogal breve precedendo uma gutural vai ter que dobrar a própria letra. É a regra gramatical. Isso sempre foi assim. É que não tinha uma maneira de representar isso antes dos maçoretas. Mas agora tem. Mas também devia ter uma forma lá. Eu não conheço, eu não sei. Então, uma das letras com Dagesh e vogal breve, Hirik, antecede a gutural resh, né? Resh, ou resh, né? Que deveria sofrer o Dagesh, mas não sofre. Quem sofre? A letra que tem a vogal breve. Como explicar o Dagesh nesse caso? Essa é a explicação que eu já dei, né? Considerar o Tav duplicado, por quê? Assim aplicam-se as regras gramaticais em relação à vogal breve e também em relação à gutural. Então, todas as regras são aplicadas. É por isso que às vezes você vai ver isso aí acontecendo no texto, né? Muito bem. Então é assim. Nós então encerramos essa aula. Essa aula foi muito grande, foi complexa e eu acho que vai suscitar muitas dúvidas e eu mesmo provavelmente vou ter que dar uma mexida, né? Mas até o próximo vídeo, quando continuaremos com o nosso treinamento, né, em hebraico.